Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui Tizílio para o canal da Parábola e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a questão das variações. Antes de começar efetivamente essa questão, eu gostaria de fazer duas observações. A primeira delas é que o nosso objetivo não é fazer nenhum juízo de valor a quem quer que seja. E a segunda é que nós não estamos aqui tentando abolir o ensino da norma padrão na escola. O fato é que a norma padrão pode ser ensinada de uma forma um pouco mais real e prática, comparando ambos os estudos, o clássico gramatical e o da língua real. As variações acontecem em todas as línguas, e isso é essencial para que a língua se mantenha viva. Caso contrário, ela não dá conta de traduzir tudo aquilo que ela precisa. E nós não vamos aqui falar dos motivos pelos quais ocorrem as variações. E sim, nós vamos explicar essas variações, não de um viés simplesmente certo ou errado, e sim por que isso pode acontecer. A primeira delas é essa aqui. Quem nunca ouviu alguém dizendo: "Ah, ele está querendo se amostrar"? Na verdade, esse "a" não está aqui por acaso. Esse fenômeno já acontece na língua portuguesa desde o seu início ou desde as suas origens mais remotas. Isso aqui se trata de uma prótese, que seria o acréscimo de um som no início de uma palavra. O próprio Camões, nos Lusíadas, já lança a mão desse recurso nestes versos que eu vou ler para vocês. Cessem do sábio grego do troiano as navegações grandes que fizeram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Ou seja, hoje, por exemplo, ninguém mais diz alevanta. Mas o fato é que o que acontece com a mostra também acontece com a levanta, que nós conhecemos como levanta, e a mostra nós dizemos mostra. O fato é que esse fenômeno ele tem uma motivação da junção de um artigo, isso quando acontece em substantivos, da junção de um artigo com um substantivo. E aí nós temos palavras que hoje em dia já fazem parte do nosso léxico, mas que antigamente não tinham esse A. Como, por exemplo, arraia, que é a junção do A mais raia, que deu a raia. E alguns estudos mostram que quando um país tem a sua primeira colônia, a colônia mais antiga, é comum que na língua dessa colônia haja predominância de alguns arcaísmos que aconteciam na variação mais antiga da língua. Outro fenômeno muito comum no nosso português é a rotacização, ou rotacismo. Na verdade, quem nunca ouviu alguém dizendo crube, crasse, craro, cráudia? E claro que a reação de muitas pessoas é pedir para a pessoa repetir novamente, para ouvir aquela palavra que não está sendo proferida de acordo com a regra, mas na verdade esse fenômeno é muito comum na nossa língua e ele acontece também, mais uma vez eu vou citar aqui, o Camões. O Camões no canto 10º diz aqui: "Mas em tempo que fomes e aspereza, doenças, frechas e trovões ardentes." Aliás, nesse livro aqui, nos Lusíadas, ele usa flechas e frechas. Ou seja, esse fenômeno é muito comum e ele acontecia desde quando o latim começou a se transformar no romanço galego, que é a origem mais próxima do nosso português, ao contrário do que se afirma sobre o fato de o português ter vindo direto do latim. Aliás, eu escrevi um texto sobre isso, se vocês quiserem ler, lá no blog da Parábola, eu falo sobre a paternidade da língua portuguesa. Se nós pegarmos, por exemplo, essa palavra, eclésia, ela passa para o galego e depois vai passar para o português como igreja. Plaga, praia. Ou seja, esse fenômeno ele acontece e se mantém vivo até hoje. Ou seja, daqui a algumas centenas de anos, pode ser que o fato de falar crube ou crasse se trate de um arcaísmo, né? Tendo em vista o português poder evoluir para essas novas formas, uma vez que elas forem todas aceitas pelo padrão. Então, ou seja, se todo mundo falar crube ou crasse, clube e classe deixam de existir. E é o que aconteceu aqui. De eclésia nós tivemos igreja, de plaga nós tivemos praia. E isso é mais comum do que se imagina. E claro que quem fala desse modo não está falando errado. Simplesmente está continuando essa tendência natural. Curiosamente, houve em determinado momento um fluxo inverso. Que, por exemplo, algumas palavras como affligire, no latim, se transformaram em galego afligir.
E depois, por questões etimológicas, ou seja, de tentativa de voltar à origem, a palavra hoje é afligir. Então, por isso, mais uma vez, nesse caso aqui, não há nenhum problema, não há nenhuma deficiência em quem troca o som do fonema lê pelo fonema re. No caso, re, especificamente. Talvez eu esteja falando excessivamente. Ou hoje seja uma exceção e eu esteja falando menos. Aliás, exceção e excesso. Quantas vezes nós já vimos exceção com 2 S's? Mais uma vez, o que acontece aqui não é uma falta de inteligência de quem faça isso. Primeiro porque as palavras são bem parecidas no campo da pronúncia. E existe um fenômeno chamado analogia. A analogia é uma simplificação. Se existem exceções, a língua entende, os falantes da língua entendem, que é mais fácil tentar uniformizar tudo, e é isso que acontece, e as pessoas escrevem exceção com 2 S's. Por questões etimológicas, existe uma separação. Nós não podemos escrever, de acordo com a norma padrão, exceção com 2 S's, porque exceção não vem de excesso. E tudo isso por questões latinas. Então aqui nós temos exceptio, que é a palavra que vem de exceção, e excesso, que é a palavra que originou excesso. Mas, por conta de serem palavras muito semelhantes, isso acaba acontecendo por conta da analogia, que tenta regularizar aquilo que é irregular na língua. Um outro caso de analogia muito comum acontece com os verbos em português. E nós acabamos mudando a transitividade deles. Transitividade é essa necessidade ou não de o verbo ter um complemento. Se o verbo tem complemento sem preposição, ele é transitivo direto. Se o verbo tem complemento com preposição, ele é transitivo indireto. Mas, como a maioria dos verbos é transitiva direta, então nós simplificamos e tiramos as preposições de alguns verbos. E o que está na boca do povo e na boca de todos nós é: você assistiu ao meu primeiro vídeo ou ao meu segundo vídeo? Ou você assistiu o meu primeiro vídeo ou o meu segundo vídeo? Claramente, todos nós, em muitas situações em que não precisamos de um suporte mais formal para falar, nós vamos falar: você assistiu o vídeo? E não você assistiu ao vídeo. Por quê? Primeiro, por conta de simplificar a transitividade. Como a maioria é transitiva direta, nós usamos transitivos diretos para aquilo que nós podemos e tiramos a preposição a de assistir a, no sentido de ver. Mas esse mesmo sentido de ver pode ter motivado a mudança, por exemplo, do verbo, e nós dizemos assistir, equivalente a ver, então fica assistir o vídeo. E quando nós vamos corrigir alguém e temos o objetivo de ditar regras, precisamos tomar cuidado para não esbarrar nas regras. Fica a dica. Essas foram apenas 3 das inúmeras variações que acontecem na nossa língua. Nós vamos ter outros vídeos abordando outras variações, e eu gostaria de dizer mais uma vez que o objetivo não é pregar o fim do ensino da norma padrão na escola. Pelo contrário, a escola tem que ensinar norma padrão para dar uma opção para o aluno em situações nas quais ele precise utilizar a língua de maneira mais polida e necessite desse aparato teórico para fazê-lo. Mas a escola também deveria fazer uma abordagem mais empírica da língua, para que o aluno perceba o que a norma diz e como ele realiza isso, como nós realizamos na prática. Isso serve principalmente para mostrar que quem não segue a norma não tem nenhum problema cognitivo especificamente. Traduzindo, eu erro, tu erras, ela também erra, nós erramos ou a gente erra, mas não somos burros. Certo, pessoal? Aqui mais uma vez, Tizílio, para o canal da Parábola. E se você gostou do vídeo, dê um like e compartilhe. Até a próxima!